Fala concurseiro, estamos aqui resolvendo mais questões para vocês. Agora, principalmente agora para concurso da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, PGDF, tá? Trazendo aqui a administração geral, um assunto muito importante para vocês, um assunto que tanto a banca Quadrix para os concursos de conselho quanto a banca CESP, o Sebrasp, ela vem trazendo, tá? Que é essa questão das características básicas das organizações formais modernas. Lá dentro desse tópico, eu separei aqui um mapa mental para vocês, que é o seguinte. A gente tem que entender, dentro da estrutura organizacional, uma das primeiras coisas que a gente estuda, até mesmo antes de estudar departamentalização, que é um assunto super importante dentro desse tópico aqui, a gente estuda a questão da organização mesmo, a estrutura organizacional, e dentro da estrutura organizacional a gente tem a questão de vertical, horizontal, centralizada e descentralizada. Todos esses assuntos caem bastante. Eu trouxe hoje para vocês aqui centralização e descentralização. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar de centralização, no próximo vídeo nós vamos falar de descentralização. Então vamos lá. Pessoal, centralização, eu até coloquei um desenho aqui para você perceber. A ideia da centralização é o seguinte: a autoridade para tomar decisões está alocada próximo ao topo da organização. Quando eu centralizo, eu trago a responsabilidade, a tomada de decisões para uma autoridade, tá? Para a autoridade central, sei lá, o diretor da empresa, o dono da empresa. Então, principalmente em empresas menores, é muito comum que o dono ele participe de todo o processo de tomada de decisão, ou seja, ele acumula todo tipo de tomada de decisão. Normalmente é assim. Então, por mais que ele tenha ali 10 funcionários, 12 funcionários, quem dá a última palavra é ele. Então ele acumula, ele centraliza toda a tomada de decisão, a grande maioria da tomada de decisão para ele. Então tudo depende dele para tomar decisão. Você tem esse setor aqui, por exemplo, o diretor desse setor aqui, ele não tem autonomia de tomar de decisão. Então ele tem que estar retomando o tempo inteiro aqui na autoridade principal para que ela dê o parecer para que ele retome aqui com a decisão, tá? Isso é muito comum, então, em organizações menores, tá? O que mais que é característica? Porque as questões de prova vão cobrar de você as características, principalmente no que diz respeito às vantagens e desvantagens da centralização e da descentralização. Vantagens da centralização, então, antes falando uma outra característica, né, é a maior concentração de poder decisório na alta administração de uma organização. Se você for pensar talvez lá no planejamento estratégico tático operacional, a gente de repente pode estar concentrando mais aqui, tá, no topo da pirâmide. Pode ser uma outra maneira de olhar. Mas quais são as vantagens de você centralizar, tá? Os administradores possuem uma visão global da empresa. Por quê? Porque como tudo passa pelas mãos dele, esse administrador, ele consegue então saber tudo o que está acontecendo na empresa. Tudo passa por ele, as decisões sempre são dele. Outra vantagem, melhor treinados e preparados do que os que estão nos níveis mais baixos. Esse cara aqui, pelo nível de especialização que ele acaba adquirindo, ou que ele tem inicialmente, ele é apto, ele acaba sendo apto ou se tornando apto para tomar uma série de decisões. Então ele acaba ficando mais treinado, né? Acaba ficando mais treinado do que a parte de baixo da pirâmide, tá? Da parte dos setores logo abaixo, porque ele entende de tudo. Outra coisa, as decisões da cúpula são mais consistentes com os objetivos empresariais globais. Se aqui no topo da pirâmide ou aqui no topo da cadeia do organograma da empresa, da organização, é aqui o cérebro onde planeja, onde traça toda a estratégia. Então, se é esse cara que vai tomar a decisão, ele já sabe onde ele quer chegar, ele já tem a visão geral das coisas, então é mais fácil para ele tomar essa decisão mais alinhada com o que ele mesmo planejou. Então, por isso que a decisão da cúpula, ela acaba sendo mais consistente com os objetivos empresariais globais. É diferente de eu delegar aqui para baixo, eu sabendo o que eu quero, eu como dono da empresa, como diretor aqui da empresa, por exemplo, eu sei o que eu quero chegar, mas quando eu transfiro aqui para baixo para essa pessoa executar, às vezes, e essa aqui executar e às vezes transferir para um outro setor aqui, isso às vezes pode ir se perdendo. Então esse último aqui que receber, às vezes ele não vai enxergar com os mesmos olhos aqui de cima.
tá? Então por isso que é uma vantagem a centralização. É igual a brincadeira do telefone sem fio, né? Quanto mais próximo ali do início, mais de acordo com a primeira mensagem será. Quanto mais longe a ponta for, mais distante tende a ser daquela mensagem inicial. É mais ou menos isso que acontece aqui, tá? Eliminação de esforços duplicados de vários tomadores de decisão e reduz custos operacionais. Aqui é justamente isso. Eu transfiro para esse tomar a decisão, esse aqui transfere para esse aqui toma a decisão, volta para cá, vai para lá, volta para cá, para depois vir. Então eu resolvo sozinho, eu nem preciso ficar pedindo opinião de ninguém, não. Eu já vou. Então elimina esses esforços duplicados de passar o comando 2, 3 vezes, tá? Guarde essa informação, eliminar esforços duplicados. A banca CESP, ela gosta de trazer muito isso aqui e não se esqueça que eliminar esforços duplicados cabe à centralização, é uma vantagem da centralização. Outra característica que nós temos é que certas funções, como compras, tesouraria, permitem maior especialização e vantagem com a centralização, porque vai estar tudo concentrado nelas, elas vão estar por dentro de tudo ali e tal. Então, é visto de repente como uma vantagem. Agora, as desvantagens de você ter a centralização. As decisões estão distanciadas dos fatos e das circunstâncias locais. O que significa isso? Se esse cara aqui da ponta que está passando pela situação ou ele vai ser o alvo ali, ele poderia participar. Esse cara que está muito em cima aqui, ó, esse cara que está muito em cima aqui, muitas vezes ele não sabe do que está acontecendo aqui e ele vai tomar uma decisão por esse setor. E às vezes ele nem sabe exatamente o que está acontecendo no setor, qual é a realidade lá de baixo. Então a centralização acaba que o cara fica meio cego para algumas coisas lá da ponta. Então é uma desvantagem, pode ser uma desvantagem para ele entender os fatos e as circunstâncias locais. Outra desvantagem é a questão que o tomador de decisão tem pouco contato com as pessoas e as situações envolvidas, porque se tudo passa por ele, as coisas estão acontecendo aqui embaixo, mas quem decide é ele. E aí, como ele não dialoga com o de baixo aqui nessa tomada de decisão, fica muito concentrado nele, às vezes ele toma a decisão no escuro, sem muitas vezes enxergar a realidade ali em loco, tá? O que mais que nós temos? As linhas de comunicação de cadeia escalar provocam demoras e maior custo operacional pelo envolvimento de intermediários. Aqui a cadeia de comunicação, né? Se eu preciso me comunicar com esse, então às vezes eu tenho que, como a decisão está toda centralizada, eu tenho que, para saber o que está acontecendo na ponta, eu pergunto para esse, aí esse manda para esse responde volta para esse, que volta para esse. Então às vezes isso pode ser uma desvantagem se a tomada de decisão estiver lá em cima. Esse cara aqui, às vezes ele está precisando de um vale-transporte, resolver algum problema de vale-transporte. Se ele pergunta para esse primeiro e esse primeiro já tem a resposta, o canal de comunicação já é na hora. Se esse aqui vai pegar essa pergunta, depois encaminhar para outro setor, para depois esperar a resposta chegar, para trazer de volta para ele, para depois ele encaminhar, pode ser que seja muito moroso para essa pessoa aqui da ponta, para esse colaborador aqui da ponta. Então é uma desvantagem que nós temos também. A linha de comunicação ali, tudo que o cara vai perguntar tem que perguntar lá para a chefia principal. Ele não tem a autonomia de tomada de decisão em loco, então isso é um problema, tá? As decisões passam pela cadeia escalar envolvendo pessoas intermediárias, possibilitando distorções e erros pessoais no processo de comunicação. Então, ó, as decisões passam pela cadeia escalar envolvendo pessoas intermediárias e possibilitando distorções e erros pessoais de comunicação. Aqui é o seguinte, eu tomei a decisão e eu passo para esse falar para esse. Quando chega na ponta, pode ser então que, se por um lado é bom que eu tome a decisão, por outro é ruim quando eu dou essa decisão, quando eu encaminho essa decisão, porque aí o telefone sem fio vai correndo lá para a ponta e pode ocorrer distorções, tá bom? Quando a gente vai falar na descentralização, que nós vamos falar no próximo vídeo, a descentralização, então eu delego, né? Na descentralização acabo delegando. Eu posso delegar na centralização? Posso, mas é mais comum a gente falar nisso na descentralização, tá? É mais
É mais comum isso acontecer na descentralização. Então perceba, a delegação de autoridade independe do tipo de estrutura organizacional, centralizada ou descentralizada. Pode ocorrer nas duas. Cuidado que uma questão pode perguntar se eu posso ter delegação na centralização. Posso ter. E o processo de transferência de determinado nível de autoridade de um chefe para seu subordinado, criando a correspondente compromisso pela execução de tarefa delegada. Então isso aqui acaba sendo o processo, né? É o processo de transferência de determinado nível de autoridade. Eu tenho autoridade para aquilo, eu transfiro para um subordinado, conforme está no desenho aqui, ó, eu tenho autoridade, eu transfiro para um subordinado, às vezes, essa autoridade para tal coisa ali. A partir daí, eu posso estar fazendo isso na centralização, mas eu faço até mais na descentralização, porque eu delego para um outro ente. Vamos ver como é que isso está caindo em prova? Vamos fazer uma questãozinha aqui de centralização, tá? Olha, inclusive é um concurso da Procuradoria Geral, só que de Pernambuco, tá? Agora 2019. Nas organizações em que o nível de centralização é elevado, ou seja, eu tenho aqui a minha cadeia, tá? Meu organograma aqui, e aí o nível de centralização ele tá aqui, e é grande. Ou seja, as decisões todas aqui são bem centralizadas aqui nessa autoridade. A tomada de decisões fica centrada no topo. Ok, né? É isso mesmo. Ou seja, no nível institucional, com pouca ou nenhuma delegação de decisões a outros níveis. É isso mesmo. Ó. Quanto mais eu centralizo, menos eu delego. Tá? Então eu passo a ter pouca ou nenhuma delegação de decisões para os outros níveis, tá? Porque eu trago para mim, certo? Então item, ó, belezinha, belezinha, item correto de acordo com a ideia principal aqui dessa questão da centralização, beleza? Próximo vídeo nós vamos falar então de descentralização. Valeu? Até mais!